Bem, nós vamos aqui apresentar a história da filosofia 1, né? Isso é a primeira de uma sequência de 4 disciplinas que correspondem, numa ordem cronológica, aos vários períodos em que se divide a história do Ocidente. Nós vamos, ao longo dessa disciplina, fazer uma apresentação panorâmica do que seja a filosofia na Grécia Antiga, tá? E, posteriormente, à medida que vocês vão tendo a oportunidade de aprofundar no curso de filosofia, vocês vão ter a oportunidade de trabalhar autores, temas específicos para aprofundar aquilo que nesse momento é só uma visão panorâmica. A filosofia antiga ou filosofia grega, ela nasce, é o berço, né, de toda a tradição filosófica ocidental, e ela nasce ali exatamente porque aquele povo apresenta particularmente as condições necessárias para desenvolver um tipo de pensamento que pudesse sustentar toda a reflexão filosófica do Ocidente. E nós vamos ver ao longo do curso, vocês terão a oportunidade de avaliar isso com mais precisão, como esse processo evolui, como esse processo vai se consolidando ao longo dos séculos, tá? Até chegar aos nossos dias, né? As filosofias nacionais que nós temos hoje, seja no Brasil, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, né? Enfim. O período que nós vamos estudar na filosofia antiga 1, na história da filosofia 1, desculpe, corresponde mais ou menos a um período de 1000 anos, tá? Que vai do ano 585 a.C. até por volta do ano de 529 depois de Cristo. A contagem antes de Cristo ela é regressiva, né, até zerar, e depois ela se torna progressiva. E ela vai ter seu fim quando o imperador Justiniano, né, fecha a escola filosófica de Atenas. Então, é um período de 1000 anos aproximadamente, onde nós vamos ter a oportunidade de dividir esse processo em 5 momentos, 5 grandes momentos, que nós chamamos de 5 capítulos. O primeiro deles refere-se à filosofia pré-socrática, que seria a filosofia pré-socrática. Por que os pré-socráticos? Num segundo momento, nós vamos estudar a escola dos sofistas, na qual se encontra Sócrates. No terceiro capítulo, nós vamos trabalhar os 2 grandes expoentes da filosofia antiga grega, que são Platão e Aristóteles. Esses estão no século XV e IV a.C., respectivamente. E, posteriormente, nós vamos estudar a consequência desses pensamentos na filosofia antiga. Portanto, é o processo chamado de helenismo, de helenização, né, onde se destacam as escolas estoica, epicureia e o ceticismo. Tá? E, finalmente, o neoplatonismo, que é já uma versão religiosa da filosofia grega. Essa versão tem uma tendência a depois confluir com o pensamento cristão emergente, né, para formar aquilo que nós chamamos de história de filosofia 2, que é a filosofia medieval. Mas isso nós não vamos entrar nesse momento, porque não pertence ao nosso foco temático no momento.